Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly Tavares e eu tô aqui na minha cozinha para trazer uma das receitas mais famosas do Brasil. Alguém sabe qual é? Brigadeiro, a primeira receita que eu aprendi a fazer e trouxe aqui hoje para vocês. Não é a minha receita original, é a receita que eu trabalho hoje em minha confeitaria, né? E na receita original a gente sabe que trabalha aí com leite condensado, chocolate em pó e manteiga, mas a minha tem uma pitadinha diferente. E eu quero, antes de trazer a receita para vocês, contar um pouquinho da história do brigadeiro, que é um pouco inusitada, né? Pois afinal, esse doce tão amado aqui no Brasil, presente em festas de crianças, casamento, no dia a dia, né? Que a gente come com a colher, para matar a ansiedade, curar a dor de cotovelo, não é mesmo? Maravilhoso, mas ele tem uma história, né? Então, de onde veio o brigadeiro, vocês sabem? Bom, brigadeiro é o nome de um doce, mas também é o nome de uma patente militar, para quem não sabe. E idos mais ou menos de 1940, né, para 45, nós temos o período, né, de Segunda Guerra Mundial, e nós temos uma queda nos regimes totalitários. E aqui no Brasil tínhamos o presidente Getúlio Vargas governando, e com essa queda dos regimes totalitários, Getúlio é meio que forçado a sair do poder, né, de certa forma. Então nós vamos ter eleições presidenciais em 1900, né, preparação de 45 para 46, nós vamos ter eleição presidencial, e um dos candidatos, que era o senhor Brigadeiro Eduardo Gomes, né, Brigadeiro, para quem não sabe, é uma patente militar da Força Aérea Brasileira. Ele vai disputar as eleições presidenciais com o Marechal Eurico Gaspar Dutra. E nessa campanha, né, presidencial, o Brigadeiro Eduardo Gomes, ele ficou muito conhecido, né, popularmente pelo seu físico, pela beleza, homem alto, forte, né, belo, né, segundo algumas mulheres. E o slogan da sua campanha era bem engraçado, gente. Vote no Brigadeiro, que é bonito e é solteiro. Gente, dá pra imaginar uma coisa dessa? Olha pra você ver, em vez do cara me fazer uma campanha política, esse nem as promessas não foi, né? Foi um slogan quase pessoal. É para disputar a presidência ou para poder arrumar namorada? Tenho as minhas dúvidas, né? Mas enfim, diante dessa campanha eleitoral dele, algumas mulheres, né, que defendiam o Brigadeiro Eduardo Gomes, resolveram preparar um docinho para poder arrecadar fundos para essa campanha. E esse doce ficou conhecido como o docinho do Brigadeiro. Gente, e esse docinho elas prepararam com leite condensado, manteiga e chocolate em pó. Depois eu conto para vocês um pouquinho sobre a história do leite condensado, como que ele veio parar aqui. Pois bem, então venderam esses docinhos, né, para arrecadar fundos para a campanha, mas o mais esperado não aconteceu, né, que era o Eduardo ganhar a campanha. Não, gente, ele perdeu bem feio, viu? Foram 35% dos votos para ele e 45% pro Dutra, né? Então o Dutra ganha aí a presidência, é eleito, e o Marechal perde, mas fica o legado do Brigadeiro, né? Presente até os dias de hoje, e um dos doces aí consagrados na confeitaria brasileira, né? Que nós tanto amamos. E só uma de curiosidade, o leite condensado, né, ele foi criado, se não me engano, por volta do finalzinho do século XIX, né, mas muito utilizado nos períodos de Primeira e Segunda Guerra Mundial, aí nos soldados na guerra, e a gente tinha uma certa dificuldade também da vinda de alguns alimentos, né, que muitas vezes eram importados, então chegar certas frutas, castanhas. Então muitos desses doces, né, as sobremesas começaram a ser preparados com o que tinha disponível. E nesse período nós tínhamos a Nestlé começando com as vendas de leite condensado e chocolate em pó aqui no Brasil, né? Então, uma certa coincidência aí, né, da venda do leite condensado com o período da campanha. Pois bem, mas o docinho fez sucesso, hoje muito popular no Brasil, e eu vou agora mostrar para vocês a minha receita de brigadeiro, né? Originalmente, quando eu era criança, a minha receita ela era uma lata de leite condensado, Nescau, 2 colheres de Nescau, uma colher de margarina e uma caixinha inteira de creme de leite.
Mas ao longo do tempo, alguns estudos, né, em cursos de brigadeiro, alguns aprendizados na confeitaria, eu fui dar uma repaginada nessa receita. Eu tenho aqui uma caixinha de leite condensado, tá? Bom, o pessoal sempre pergunta em marca, a marca que você preferir, mas qual você usa, Kelly? Bom, eu trabalho com o leite condensado da Itambé ou leite moça, apenas essas duas marcas desde a infância. Tenho aqui 25 gramas de manteiga sem sal. Gente, eu tenho uma chatura de usar sempre as coisas geralmente da mesma marca, né? Então, se eu usei aqui o Itambé, a manteiga Itambé, o creme de leite também Itambé, né? Mas é algo muito particular. Eu tenho aqui 50 gramas de creme de leite, tá? Ele vai deixar o brigadeiro bem cremoso. E 20 gramas de chocolate em pó, 50%. E é claro, não pode faltar o principal, o granulado. Bom, vamos lá começar então com a nossa receita. Bem, eu vou virar aqui na minha panela. Gente, a panela, eu gosto muito de utilizar essa panela de cerâmica. Essa minha panela é da Brinox, caso alguém tenha interesse, né? Mas vocês podem utilizar também panelas de alumínio, mas eu não recomendo o teflon, tá, gente? Porque o teflon, muitas vezes, quando vai raspando no fundo, infelizmente, a maioria, né, acaba liberando aí alguma substância e não é legal e faz mal para a saúde, né? Então eu vou colocar aqui, estão vendo? Fogo desligado. Eu coloquei primeiro meu leite condensado. Vou adicionar agora o meu chocolate em pó. Detalhe, gente, chocolate em pó eu sempre peneiro ele antes, tá? Vou misturar com fogo desligado para poder incorporar. Por que eu faço isso, gente? O chocolate em pó, se eu coloco ele com o leite condensado já quente, vai acabar empelotando, né? Então não vai ficar muito bonito nem muito gostoso o aspecto do seu brigadeiro. Então eu vou incorporar bem com o fogo desligado. Bom, gente, depois que eu incorporei bastante, né? Não precisa ser todo, não, mas já incorporei bastante o meu chocolate em pó. Eu vou adicionar aqui a glucose, tá? São 20 gramas de glucose. E só um detalhe, é interessante sempre aquecer ela um pouquinho no micro-ondas, uns 30 segundos, né? Estão vendo? A glucose parece uma cola, né? 15 a 20 gramas, mais ou menos. Ela sempre acaba ficando um pouquinho aqui na vasilha, né? Eu posso trabalhar com duas opções aqui, ou a glucose ou o mel. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com mel, tá? A glucose, gente, ela não vai derreter agora, tá? Ela só vai derreter quando aquecer. A glucose vai impedir, né, ou pelo menos reduzir o processo de cristalização aí do brigadeiro. E eu vou adicionar aqui também a minha manteiga sem sal. Bom, gente, então agora que eu liguei, tá, o fogo, e vou deixar ele cozinhar bastante até engrossar. A minha manteiga vai derreter, a glucose daqui a pouco também já tá derretidinha. A glucose derrete rápido. E o mais importante, gente, não para de mexer nunca. Mexa como se não houvesse o amanhã. Não existe essa de vou fazer meu brigadeiro e vou deixar ele esquentando sozinho na panela. Observar alguns detalhes. Estão vendo o utensílio que eu tô utilizando? O utensílio certo para a panela certa. Eu tô utilizando aqui essa espátula, né, raspadora, de silicone, tá? É bom que ela seja, né, flexível nas suas laterais. Por quê? Eu vou passar sempre raspando, né, mexendo toda a panela, mas nem aqueceu ainda, não importa. Isso aqui começa a agarrar muito rápido. Então eu vou deixar ele cozinhar bem.
Então aqui nosso brigadeiro já deu uma engrossadinha boa, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar o meu creme de leite. Uns 50 gramas aí de creme de leite. Nossa, posso colocar mais? Ah, seu brigadeiro vai ficar muito mole, né? Então, para cada tipo de utilização do brigadeiro, a quantidade de creme de leite também vai ser diferente. Esse brigadeiro aqui, eu tô fazendo ele para enrolar. Ah, e só um detalhe. Estão vendo que eu tirei ele para fora do fogo? É justamente para não queimar, né? Enquanto cozinha. Então, essa receita para enrolar, eu utilizo 50 gramas de creme de leite. As minhas outras receitas, quando é um brigadeiro, por exemplo, para confeitar um bolo, eu coloco 100 gramas de creme de leite e mais um pouco de chocolate em barra também, tá? Para poder ficar um pouco mais consistente. Agora, se é um brigadeiro para uma calda e que eu quero ele um pouco mais líquido, eu já coloco uma caixinha inteira, né? 200 gramas de creme de leite. Então, para cada funcionalidade, né? Cada tipo, eu vou usar uma quantidade diferente de creme de leite. No caso, gente, essa é a minha receita, né? A receita da Kelly, que ela utiliza, né, no dia a dia, na confraria doce. Lembrando que cada um pode criar suas variações de receita. Agora eu vou deixar ele aqui, né, engrossar, mexendo bastante, tá? Vou mexer ele até, estão vendo que tá dando pequenas bolinhas? Né? Essas pequenas bolhas é o início, né? O processo quando ele está engrossando. Quando ele estiver quase pronto, as bolhas vão estar bem grandes. Então, mexendo aqui sempre bastante na lateral, né? Cuidado para não queimar, não tem nada pior do que o brigadeiro que o diabo queimou, né? O que você contribuiu e não mexeu, mexa bastante. Bom, gente, então aqui já tá bem grossinho, tá vendo? Se você separar, é aquele famoso momento, né? Descolou da panela, descolou. Qual outra forma da gente descobrir que esse meu brigadeiro tá pronto? Eu abro um caminho e ele demora para fechar. Como essa panela é de cerâmica, ele demora mais a grudar e queimar, né? Mas ficando atento não queima não. Bom, uma outra forma, eu tiro do fogo, né, para fazer isso. E é a que eu mais gosto de testar. Eu vou jogar ele por cima e ele vai cair e fazer montinhos, né? Se ele não tivesse bom ainda, ele ia se espalhar. Só que, olha, tá fazendo uns montinhos mais altos, então meu brigadeiro tá pronto. Então, eu vou desligar o meu fogo, vou continuar mexendo ele um pouco mais, né? Só para o calor da panela não queimar ele, e vou transferir esse meu brigadeiro para uma travessa. Bem, vocês podem utilizar uma travessa plástica, né, de preferência aquelas livres de BPA, pode ser uma travessa de vidro. Hoje eu vou pôr no vidro porque eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Bom, coloquei aqui, vou espalhar, né, evitar de que ele fique com pelotas aqui por cima. Então, espalhei meu brigadeiro, depois a gente raspa a panela, né, porque que graça teria o mundo se a gente não raspasse a panela. E vou cobrir o meu brigadeiro com plástico filme. Porque o plástico filme, ele em contato com o meu brigadeiro, ele não vai deixar que forme aquela película, né, grossinha por cima do brigadeiro, que fica desagradável depois para enrolar. Então eu preciso cobrir esse brigadeiro, antes dele ir para a geladeira. Então, vocês podem ver aqui que eu tô colocando ele em contato com o brigadeiro.
cobrir todo o brigadeiro, né? E agora eu vou colocar ele para gelar. Por quanto tempo? Umas 3 horas de geladeira é suficiente. Eu não gosto muito de congelador não, mas você tá com pressa, com muita vontade de comer, abraça e vai. Então vamos deixar ele gelando na geladeira por mínimo 3 horas, mas eu gosto geralmente de deixar de um dia para o outro pelo menos 8 horas. Há quem deixe também do lado de fora da geladeira e depois enrola, mas eu gosto de colocar na geladeira, tá? Então vamos deixar ele gelar para depois a gente enrolar. Então aqui, nosso brigadeiro já está gelado, né? Ficou horas na geladeira. Eu vou tirar o meu plástico. Ele tá tão efeito puxa que o plástico até grudou bastante. Depois vocês tirem com calma, né? Eu aqui que tô com um pouquinho mais de... um pouquinho de falta de jeito pra tirar. Bom, então tá aqui o meu brigadeiro. Alguns pequenos detalhes que fazem diferença. Primeira coisa, a luva, né? No caso eu uso a luva nitrílica. Podem usar de vinil também, né? Tamanho adequado para a mão. Eu coloco um pouquinho de óleo na mão. Nossa, mas olha, meu brigadeiro vai ficar com gosto de óleo, Kelly. Não vai. Pode provar a vasilha toda depois que você vai ver que não vai. Essa luva tá um pouquinho maior do que minha mão, mas vai ajudar. Bom, então eu vou pegar aqui com colher meu brigadeiro e vou pesar mais ou menos 18 gramas. Esse é um tamanho que eu gosto para brigadeiro para pôr em caixinha. Pesar, você vai pesar o brigadeiro, mas por quê? Vão sair todos do mesmo tamanho. Bom, aqui então tem 17 gramas, vou colocar só mais um pouquinho. Bom, tem 18. Então o que eu vou fazer? Vou enrolar o meu brigadeiro, né, na palma da mão. Tentar deixar ele o mais redondinho possível. Vou colocar no meu granulado. Passei ele no granulado, vou fazer um por vez para vocês verem como fica. E se eu quero ele bem redondinho, né, que de preferência, por favor, eu vou acertar ele novamente aqui na luva. Não pegou todo embaixo. Então meu brigadeiro tá mais redondinho. Vou colocar aqui na minha forminha. E agora eu vou enrolar os demais para vocês verem como ficaram todos. Bom, pessoal, então está aqui nosso brigadeiro já enroladinho. E lembrando um detalhe importante, eu pesei brigadeiro por brigadeiro antes de enrolar, né? Com isso eu mantenho pelo menos mais ou menos um padrão e vou garantir exatamente sempre quantos brigadeiros vão dar a minha receita. Essa receita, no caso, deram exatamente 21 brigadeiros, ok? Bom, eu vou comer um. É claro, porque eu amo, é o doce que eu mais amo. Pra vocês verem como ele ficou por dentro. Eu fiz ele. Em efeito, puxa. Isso é muito bom. Bom, então essa foi a nossa receita de brigadeiro com a sua história super curiosa, história política, né, desse brigadeiro, mas esse docinho famoso ganhou o coração de todos nós, não é mesmo? Bem, se gostaram da nossa receita e da sua história, dê aqui o seu like, né, siga a nossa página no Instagram, Chef Kelly Tavares, né, no Instagram, e se inscreva no canal. Muito obrigada, até mais!